Olá, sejam muito bem-vindos para darmos continuidade no nosso trabalho sobre os existenciais na filosofia, uma reflexão sobre a existência a partir dos seus existenciais mais profundos. O existir, o estar no mundo, o ser no mundo com os outros, a atitude do cuidado e o ser para a morte. Então, dentro dessa projeção, desse romance da existência, hoje nós vamos falar um pouco sobre ser no mundo. Quer dizer, existir humanamente é estar no mundo, é ser no mundo e ser no mundo descobrindo a realidade desse mundo. Nos episódios anteriores, nós mostramos como que, para Heidegger, a realidade é constituída por todos os elementos que se encontram à disposição do ser humano no mundo. Quer dizer, a realidade possui certas propriedades típicas. Por exemplo, o telefone que eu uso para gravar esse vídeo, a internet que vai transmiti-la, todo o material produzido que está aqui ao meu redor, as paredes do apartamento, os livros, as prateleiras, a roupa que eu visto, os óculos que eu uso, tudo isso são produtos da cultura fabricados a partir de algum elemento da natureza e que está claramente na esfera do real. Isto é real e possui propriedades típicas. Por exemplo, a xícara que eu tomo café, ela não pode ser porosa. Se ela for porosa como uma esponja, vai vazar o café. Ela não pode ser feita de papel, porque o café quente que está aqui dentro vai dissolvê-la. Da mesma forma, meu óculos não pode ser feito de couro. Às vezes ficaria até mais estiloso, mas imagina, um óculos de couro não me permitiria ver através dele. Quer dizer, na realidade do mundo, as coisas que se encontram à nossa disposição se encontram à nossa disposição a partir das suas propriedades típicas. A ciência do século XVII até agora tem sempre se preocupado em verificar quais são essas propriedades típicas e colocá-las da melhor maneira possível, produzindo certos elementos, certos produtos, eletrodomésticos e condições que nos possibilitam viver com maior conforto. Já na existência humana, nós existentes estamos sempre voltados para a dimensão, em primeiro lugar, de estar no mundo, estar dentro desta realidade. Quando nós nascemos, nós somos absolutamente inaptos a sobreviver sozinhos nesse mundo. É interessante perceber o filhote de gato, por exemplo, depois de 2 semanas de nascido, ele já sobe no sofá, não arranha, né? Arranhar só arranha depois. Mas já sobe no sofá, já come sozinho, já corre pela casa. Quer dizer, já habita aquele mundo que está ali ao seu redor. O filhote de cavalo lá no sítio, ele nasce e 4 horas depois que ele nasce, ele já está correndo. Ele tem pernas muito compridas, mas ele corre de uma forma meio esquisita. Assim a gente até ri. Oh, que gracinha! Gracinha nada, a perna é muito comprida e ele ainda não tem muita capacidade de se equilibrar. Então é um show da natureza, realmente. É. Quer dizer, os outros animais eles já estão mais adaptados e rapidamente se adaptam. Nós humanos, se não houver alguém que é, cuide de nós de maneira muito próxima, né, dando comida, limpando as fraldinhas, protegendo do sol, do frio, quer dizer, dando esses cuidados essenciais, nós morremos muito facilmente. Nós somos extremamente frágeis. Na filosofia mais clássica, mais tradicional, se dizia, e eu não sei se hoje isso se aplicaria desta maneira, mas se dizia que para compensar a fragilidade das nossas atitudes típicas, ou seja, das atitudes típicas do nosso raciocínio e do nosso corpo, enquanto bebê, depois então se desenvolveu a razão, porque nosso corpo é muito frágil diante, por exemplo, do corpo de um elefante, de um leão, de uma girafa, de um tubarão, etc. Existem animais muito mais fortes do que o ser humano.
e que teria sido por isso que o ser humano havia desenvolvido tanto a sua inteligência como um meio de se proteger. Não sei se essa noção filosófica continua muito válida, mas de toda forma é um meio também para ajudar a pensar a questão. Bom, estar no mundo, então, passa por 5 principais situações, a partir das quais nós nascemos e nós começamos a ser criados dentro de uma cultura, com uma língua, com certos costumes, com certos hábitos. E daí, 5 pontos. O primeiro ponto nos diz o seguinte: existir, estar no mundo, significa ter um mundo. Ter um mundo com uma certa língua, com uma certa cultura, ter uma certa família, estar apropriado de alguns bens, se a minha família é de uma certa classe social ou de outra, então vou ter acesso a alguns bens ou não. Ter um mundo. E esse mundo me chega já construído, já dado. Ele já foi inventado e criado por outras pessoas antes mesmo que eu nascesse. É um mundo que nós vamos aqui, no nosso contexto, chamar de um mundo objetivo. Mas esse mundo objetivo no qual nós entramos, ele vai nos obrigar a estar numa relação contínua, perpétua, o tempo todo conosco mesmos. Nós nascemos sozinhos, mesmo que tenha um irmão gêmeo, nós vivemos sempre sozinhos em relação conosco mesmos, obrigados perpetuamente a nos relacionar com nós mesmos, conosco mesmo, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas frustrações, nossos medos, nossas conquistas, nossos talentos, nossas habilidades, mas estamos o tempo todo condenados a estar perpetuamente relacionado conosco mesmos. Que coisa, não? Tem que fazer de nós uma excelente e agradável companhia, né? Fazer as pazes com qualquer coisa que esteja nos deixando fora de nós. E isto é muito importante porque estar o tempo todo relacionado consigo mesmo nos abre para uma dimensão clara que é a da antecipação das próximas etapas. O Heidegger diz que o ser humano quer sempre antecipar as próximas etapas da sua vida. Quer dizer, tenho medo se amanhã vou ter o que comer, vou ter o que vestir, vou ser aceito pelas pessoas do meu grupo social, da minha tribo social, como é que vou pagar as minhas contas, eu quero fazer férias em Maceió, quero ir a Cabo Frio, não sei o quê, quer dizer, vou ter dinheiro para isso, vou reservar, como é que vou fazer? E Heidegger diz, nesse esforço de querer sempre antecipar a dimensão futura da vida e, de certa maneira, garantir o meu futuro, nasce o conceito de trabalho. O trabalho é a dimensão através da qual eu vendo parte da minha força, da minha inteligência, do meu tempo a alguém, para que, vendendo isso, eu possa ter dinheiro que me garanta o meu futuro. Essa é pelo menos uma fantasia, uma espécie de projeção humana de que o futuro vai estar garantido. Eu não posso garantir que não vou ficar doente. Vou ficar doente, mas pelo menos vou ter dinheiro para pagar o hospital. Vou ter dinheiro para comprar o remédio. Pode ser que eu vou ficar frustrado, etc., perder o emprego, mas pelo menos vou ter uma reserva financeira para uns 6, 8 meses. Eu não posso definir se minha filha vai ter problemas de vista, mas então tenho dinheiro, vou fazer o tratamento dela. Não posso garantir que minha mãe nunca vai ter câncer, mas tenho dinheiro, vou controlar essa situação. Quer dizer, por meio do trabalho, o ser humano, Dasein, procura adaptar-se em relação a essas necessidades que virão com ou sem a minha boa vontade. Essas situações sempre aparecem. Então isso também é muito importante, o trabalho como uma antecipação das situações futuras. E por fim, essa flecha, né, dirigida para o mundo, nós chamamos de subjetividade. Quer dizer, o mundo objetivo já estava aqui quando eu cheguei, mas eu crio, e cada ser humano cria o seu próprio mundo a partir de si mesmo, com as suas emoções, com a sua inteligência, com a sua criatividade, com a sua percepção.
vai criando o próprio mundo. Se eu gosto de tal banda, se eu gosto de tal esporte, se eu uso tal tipo de roupa, se eu penso morar em tal região, se o meu estilo de vida está mais relacionado com esse ou com aquele. Quer dizer, eu vou criando dentro do mundo o meu mundo subjetivo, a minha maneira de enxergar as situações. E isso é muito importante, porque se nós formos dizer claramente, o existir no mundo significa uma superposição, imagina, né? Duas camadas diretamente relacionadas entre, né? Duas camadas, entre estar preocupado com o seu futuro e estar voltado para o mundo e para si mesmo o tempo todo. Preocupado com o futuro, voltado para si mesmo e para o mundo. Tentando criar um mundo subjetivo. Um mundo que seja possível para eu habitar. Um mundo que seja possível para eu viver. Esse mundo objetivo de todo mundo não me satisfaz. Eu tenho que realmente criar um espaço onde eu me sinta bem. Onde eu seja capaz de viver. Pode ser que ninguém gosta mais de Tom Jobim, mas eu vou gostar de Tom Jobim. Ou eu vou gostar de Emicida, todo mundo gosta de Emicida. Não, nem todo mundo, mas eu gosto. Eu adoro fazer caminhada na Lagoa da Pampulha, então vou lá, vou reunir um grupo de amigos, vou fazer isto. Vou formar uma banda de rock progressivo, não sei o que, vou aprender a tocar violão, vou descobrir meus talentos e colocar meus talentos em movimento. E vou criando este mundo subjetivo que Heidegger está dizendo. É uma flecha. É uma flecha disparada em relação ao futuro, um projeto que eu faço. Serei assim. Me portarei de tal modo. E essa flecha disparada para o futuro, disparada para o possível de existir, é muito importante, porque é aí que se encontra a superposição entre estar preocupado consigo mesmo e estar voltado para a dimensão de futuro, voltado para a dimensão de mundo. Muito bem, existir é ser no mundo. Bons estudos, boas reflexões, até breve.